Na sede, na zona administrativa da equipe de caça. Asterisco Tump. Asterisco um enorme Venom viver desceu do céu e criou duas grandes depressões quando seus pés tocaram o chão. Uma sombra negra cintilou e um mago vestido com mangas saltou das costas da Viver. Meu senhor! Meu senhor! Um velho mago viu o Venom viver, seus olhos se iluminaram quando ele se aproximou deles. Idoso! Precisamos ter algumas palavras sobre você escapar no último minuto. Leylin não se incomodou em lidar com ele e entrou no salão. Vice-líder de equipe. Lord César está procurando por você. Dois membros da equipe de caça-magia vieram antes de Leylin e curvaram-se ligeiramente, suas maneiras impecáveis. Embora Leylin não tivesse poder real na frente de César, membros comuns como eles eram pequenos. Aqueles que o ofenderam na outra vez ainda estavam em isolamento. Portanto, esses membros eram extremamente respeitosos com Leylin, ou pelo menos superficialmente. Ótimo momento, eu estava prestes a procurá-lo. Leylin assentiu levemente. Asterisco caixa. Asterisco a porta se abriu, revelando a figura de César atrás da mesa do escritório. Os dois magos que o acompanhavam partiram rapidamente. Magus Leylin. Você chegou na hora certa. Quanto à missão anterior. Antes mesmo de César falar, uma enorme peça metálica foi firmemente jogada sobre a mesa. Está feito. Neste imenso metal branco prateado, havia recortes que formavam um rosto velho e enrugado. Forma de vida metálica? César estava ligeiramente desconfiado, mas ao pensar em algo, seus olhos se abriram de repente. Preciso inspecionar isso. Depois de falar, César pegou a escultura metálica e correu para fora do escritório, deixando Leylin sozinho. Embora César tivesse emitido essa missão antes, não em seus sonhos mais loucos poderia ter esperado que Leylin realmente a completasse. Afinal, Marb era um mago no mesmo nível que ele. No entanto, Leylin deu-lhe algo que parecia a cabeça de Marb. Como isso não poderia surpreendê-lo? Naquele momento, César até teve a suspeita de que Leylin o trouxera, trazendo uma cabeça aleatória para escapar da punição. Asterisco Creak. Asterisco 10 minutos depois, a porta se abriu mais uma vez. César apareceu na frente de Leylin, mas sua expressão era sombria, com até mesmo indícios de choque em seu rosto. Eu não achei que você seria capaz de fazer isso. César não conseguia esconder o choque e a curiosidade em seus olhos. Se for possível, você poderia compartilhar o processo de sua missão comigo? Você sabe, como líder da equipe de caça, é necessário que eu saiba sobre todo o processo e, em seguida, conceda as recompensas de acordo. César falou indiferentemente. Era muito simples. Leylin desdobrou seus braços. Depois de assumir a missão, eu ia procurá-lo, mas coincidentemente o vi gravemente ferido, e foi assim que concluí essa tarefa. Magus Leylin. O rosto de César ficou ainda mais sombrio. Por favor, fale a verdade. Foi o que aconteceu. Eu até trouxe um Magus vagante neutro. Se precisar de mais alguma coisa, você pode simplesmente perguntar a ela. Leylin era indiferente. Na realidade, contanto que alguém não fosse completamente cego, qualquer um poderia ver que isso era uma desculpa. Mas e daí? Marb estava morto. Se Leylin disse que ele estava gravemente ferido, essa deve ser a verdade. Quanto àquele mago feminino, ela era apenas um mago semi-convertido. Como ela poderia dizer o estado de um pico de dano de Magus? Você. O rosto de César começou a ficar vermelho. Naquele instante, ele de repente pareceu pensar em algo e todo o seu corpo relaxou. Não importa o que, Magus Leylin, você tem eliminado o máximo de Magus da outra facção, mostrando assim sua lealdade ao Fursisonsgarden. Sua bravura será conhecida por todos os magos da luz, e você pode até ser registrado na história. César felicitou-o com um sorriso falso. Obrigado pelo seu elogio, mas eu quero saber mais sobre as recompensas substanciais que vou receber. Leylin balançou a cabeça com indiferença e depois falou. Para ele, ter uma reputação não era tão importante.
Com o pré-requisito de que a situação não seria desfavorável para ele, ele estava, é claro, disposto a fazer algumas boas ações e obter uma boa reputação. No entanto, se não houvesse vantagens e ele precisasse se esforçar tanto, criar um nome para si na história era algo que só os idiotas se incomodariam em fazer. César inspirou profundamente para acalmar o fogo dentro de seu coração e disse friamente: naturalmente haverá recompensas. Quanto a qualquer promoção, isso terá que esperar. No entanto, os pontos de contribuição já foram emitidos para você. 1.500 pontos. Não se preocupe, a organização é muito rigorosa quando se trata de coisas assim, então eu não tenho autoridade para tracar pontos de você. Imediatamente depois, César produziu um cartão de cristal verde de dentro de suas vestes e passou para Leyline. Um olhar obscuro passou pelos olhos de Leyline enquanto ele estendia a mão para pegar o cartão. Asterisco caixa. Asterisco naquele instante ele pegou o cartão, uma leve explosão aconteceu. Os corpos de Leyline e César tremeram por um segundo, e eles imediatamente se separaram. Que taxa assustadora de melhoria! Magus Leyline! Sua expressão continha um traço de medo quando César olhou para Leyline. Antes, ele ainda tinha confiança de que ele poderia suprimir Leyline, mas agora, após a sondagem, ele descobriu que este Magus que ele havia olhado com desprezo já o alcançara e se tornará um poderoso posto de Magus. Ele pode até ser mais forte que ele. César não poderia ser mais casual com Leyline por mais tempo. A classificação de Leyline em seu coração já subiu para o mesmo nível de oponentes que eram de força igual a ele. Leyline apenas deu um leve sorriso em resposta à exclamação de César. Ele até escondia uma parte da força do seu sangue de feiticeiro. Senão, César pode ficar completamente atordoado. Ele pegou seu próprio cartão de ponto de contribuição e pegou o cartão de cristal verde acima dele. Asterisco bip. Asterisco uma luz piscou e o zero no cartão de Leyline mudou para 1.500. Bem. Magus Leyline, você pode voltar e descansar enquanto aguarda notícias dos anciões. César falou devagar. A transformação de Leyline fez com que ele se sentisse um pouco desconfortável. Ele estava atualmente precisando de algum tempo para criar um contraplano. Obrigado. Leyline se levantou e fez uma pequena reverência, cada ação revelando uma espécie de elegância indescritível. Mesmo? Sua força excede a sua? Em uma sala feita principalmente de plantas, Reynald colocou a xícara de porcelana branca na mesa, uma mão apoiando a testa e um dedo enrolando o cabelo. Outra mão estava inconscientemente batendo na mesa, produzindo os sons surdos de baque. O atual Reynald parecia um homem idoso que não estava no melhor estado de espírito, mas todos aqueles que estavam familiarizados com ele podiam dizer que ele estava pensando em algo profundamente. César ficou de lado, esperando a decisão final deste ancião do Four Seasons Garden. Se for esse o caso, nós lhe daremos a posição de chefe de patrulhamento na sede. Reynald pensou sobre isso por um longo tempo até que o vapor de sua xícara de porcelana tivesse desaparecido, antes de falar. Tudo bem. Em resposta, César apenas assentiu. Além disso, descobri que poderíamos ter prestado pouca atenção a esse cara. Se houver tempo, acho que quero conhecê-lo. Reynald se espreguiçou, parecendo satisfeito ao olhar para César. Você não sabe o quão rude é incomodar um velho que estava planejando tirar uma soneca da tarde. Me desculpe. Eu vou me despedir agora. César rapidamente se curvou e saiu, um misterioso sorriso nos lábios. Leyline Farlier. Atrás dele, Reynald pronunciou esse nome. Ele naturalmente levou em conta o talento de Leyline. Se ele fosse verdadeiramente sincero em se juntar ao Four Seasons Garden e que o valor do item que ele tinha obtido das ruínas não fosse muito alto, Reynald não iria tão longe a ponto de fazer qualquer coisa suja e cobiçar sua herança. No entanto, de como Leyline foi capaz de melhorar sua força tão rapidamente, o que ele obteve definitivamente não foi tão simples como ele pensava que era. Foi extremamente benéfico para o usuário e valeu a pena o risco de Reynald agir. Além disso, com base nas informações que reunirá, desde que Leyline entrou no Four Seasons Garden, ele ainda mantinha relações com magos negros. Ele esteve envolvido em alguns dos grandes incidentes da cidade sem noite. Isso foi simplesmente intolerável.
Qualquer organização não suportaria a existência de membros desleais. Embora isso fosse apenas uma hipótese, isso era razão suficiente para Reinaldo fazer sua jogada. Ele era uma existência que havia entrado no nível do rank 2 Magi. A diferença entre os magos de cada posto era como céu e terra. Mesmo se Leyline recebesse alguma herança incrível, contanto que ele não tivesse promovido a um rank de 2 magus, ele era pover-lhe.s na frente de um rank verdadeiro 2 magus. Apenas o fato de que ele poderia solidificar sua força espiritual foi o suficiente para suprimir a maioria dos magos. Neste momento, Leyline estava alheio a tudo isso. Ele estava atualmente em um laboratório, segurando um tubo de ensaio que continha um líquido cinza dentro. Seus olhos azuis brilharam enquanto ele constantemente examinava o conteúdo. A solução que contém as penas do Filtbeard Nefarious. Há rumores de que o antigo filhote de aves nefasto e o olho de julgamento eram inimigos. Suas penas também carregavam consigo o caos pelo qual seu corpo original era conhecido. É um item que os vigaristas adoram. A conclusão de que o AI-chip tinha sido apresentado na frente dos olhos de Leyline. Com base nas informações e simulações, esta solução é capaz de cuidar do juramento que fiz com o Four Seasons Garden. Mas o que acontece depois? O problema que tenho não é apenas com o juramento. Leyline murmurou para si mesmo e olhou para seus atributos mais uma vez. Leyline Farlier. Rank 1 Varlock, Bloodline, Serpente Kemoen Gigante. Força, 20.1, Agilidade, 13.4, Vitalidade, 25.9, Força Espiritual, 76.1, Poder Mágico, 76, o poder mágico está em sincronia com a força espiritual. Conversão de essência elementar, 90%. Status, alterando o coração, progresso em 69%. O coração é o local onde o sangue da serpente gigante Kemoen foi produzido. Através da alteração do coração, os antigos Varlocks obtiveram vitalidade e habilidades semelhantes para produzir sangue.